A paz do Senhor, meus irmãos, mais um dia juntos para nós estudarmos a nossa lição da EBD dominical, a lição de número 8, a justiça de Deus. Nós estaremos então, nesse dia 23 de maio de 2021, falando acerca da justiça de Deus, mais um dos atributos de Deus. Eu já quero deixar para vocês aqui, eu vou estar colocando abaixo no link aqui, o curso completo de mestre da EBD, para você que quer se aperfeiçoar como professor de escola bíblica dominical, um curso dos nossos irmãos, bastante renomado, acerca do ensino da palavra de Deus. O link vai estar abaixo aqui, é só acessar este link, você está tendo acesso a um curso completo, manual da EBD, mestre da EBD. Eu quero deixar aqui a paz do Senhor para todos os nossos irmãos que têm nos mandado mensagens aí, os nossos irmãos da Inglaterra, os nossos irmãos em Portugal, na Bélgica, no Japão, em vários lugares do mundo que têm assistido aí o nosso conteúdo. Eu sou o evangelista, professor Neriberto Hertal, pela misericórdia de Deus, sou professor, sou graduado em Física, Biologia e Pedagogia. Também sou professor de uma de nossas 13 salas de aulas na nossa catedral, e eu quero aproveitar aqui para mandar a paz do Senhor para você que nos segue no canal, para você que tem visto o nosso material, sempre no intuito de nós estarmos divulgando a palavra de Deus. Também quero aqui mandar a paz de Cristo para o meu pastor presidente, o pastor Manuel Mercedes, para o pastor Edio de Almeida, o nosso superintendente também da Escola Bíblica Dominical. Dizer que milito nessa área desde os 16 anos, ainda enquanto adolescente na casa de Deus, mas Deus me deu graça, me deu uma sabedoria, um conhecimento e me fez realmente entender um chamado especial que era em relação à sua palavra, Eu quero aqui desde já também agradecer a você, pedir a você que se inscreva no nosso canal, que divulgue realmente esse nosso trabalho, que é a palavra de Deus de forma nenhuma. O canal é de fato para que nós entendamos de fato como o estudo acerca da EBD dominical. Também quero aqui dizer a você, nós temos inúmeros irmãos que fazem, e realmente são pessoas que fazem com excelência, fazem todos com certeza voltados na grande graça desse Deus. Então a nossa lição é a lição de número 8, a justiça de Deus, no dia 23 de maio, do ano de 2021, a nossa lição, mais uma do pastor Valdir Alves de Oliveira, da nossa catedral na Baleia. Está de parabéns o pastor Valdir Alves de Oliveira pelo excelente conteúdo, que dispensa a todos nós, os seus servos, que estão constantemente lendo acerca da sua palavra, ou seja, a palavra de Deus. Vamos aqui então já ao texto áureo que diz: justiça e juízo são a base do seu trono, misericórdia e verdade vão adiante do seu rosto. Salmo 89 e o versículo 14. O Salmo de número 89 foi escrito pelo salmista Etã, o israelita. Etã, na verdade, foi alguém nomeado pelo rei Davi para que de fato fosse responsável pela música, fosse responsável na época do rei Davi pelos louvores. Etã escreveu o terceiro maior salmo da Bíblia, sendo que o segundo é o Salmo de número 78, e o maior salmo da palavra de Deus é o Salmo de número 119. Então, na verdade, nós estaremos falando acerca da justiça de Deus, ou seja, o versículo diz que justiça e juízos são a base do seu trono. Mas o que de fato é o juízo, O que é esse juízo? Se nós estivermos falando acerca das ciências jurídicas, nós vamos entender que juízo é a forma com que é aplicada a justiça,
E como é essa justiça? Essa justiça, de fato, é a forma correta que deve ser, a cada qual recebendo ali, conforme merece, devido aos seus feitos, quer seja em forma de benesses, ou quer seja também em forma de alguns requisitos que eu diria privações de liberdade em muitos casos. Mas como o trono de Deus, então o salmista coloca que justiça e juízos são a base do seu trono, ele está dizendo assim, ó, justiça e juízo, ou seja, a forma de aplicar a justiça, a forma com que esse juízo é expressado por Deus é a base do seu trono. Não que ele seja um Deus raivoso, né, que queira a todo instante punir o homem, muito pelo contrário, Deus manifesta a sua graça salvadora, manifesta o seu juízo desde o Éden, né, quando ele coloca ali o plano de redenção para a humanidade, entendendo o grande pecado que já havia acontecido. Então, a justiça de Deus é a graça manifestadora desse grande amor, da forma com que ele aplica esse seu juízo, né? O versículo ainda vai além, diz que misericórdia precede, né? A misericórdia, ela vem um pouco antes, né? A misericórdia de Deus, ela precede, né? Ou seja, a corrente, ela vai adiante de tudo isso, que é mais um dos atributos que nós estudamos, a misericórdia de Deus. Então na verdade, ou seja, essa justiça, ela é aplicada, e esses juízos são base do trono, mas existe a misericórdia de Deus. Essa misericórdia de Deus, ela jamais seria misericórdia se não tivesse aqui a justiça e os juízos. Por quê? Porque Deus é um Deus santo, Deus é um Deus que não tolera o pecado, ele ainda que ame o pecador, mas o pecador, para que de fato receba a justiça perfeita de Deus, ele tem que entender a sua miserabilidade, o seu estado de vulnerabilidade diante do nosso grandioso Deus e realmente se arrepender daquilo que tem feito de errado e andar na verdade. O apóstolo João, em 1 João 1,7, diz: se nós andarmos na luz, como ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado, de toda a injustiça. Ou seja, nós estamos falando já da inversão da justiça, ou seja, a injustiça. Mas o mais importante aqui, então, nesse texto áureo, é não só saber que a base do trono de Deus é justiça e juíza, e que tem misericórdia, que vai adiante de tudo isso. Agora, será que nós, como servos de Deus, como seres humanos, entendedores acerca da palavra de Deus, sabemos de fato que não existe outro ser acima de Deus que seja responsável por editar normas, editar leis para Deus agir sobre nós? De forma nenhuma, porque Deus, ele age em nós ele vai agir de acordo com a sua justiça. Ele não existe alguém acima dele que vai expressar estatutos e juízos, de forma nenhuma. Ele é o soberano, ele é o criador de todas as coisas, é ele que aplica tanto na forma de galardão como na forma de repressão. As misericórdias do Senhor são causa de nós não sermos consumidos, mas para que a gente realmente receba as misericórdias, para que de fato nós recebamos, é necessário entendermos essa nossa condição de pecador, essa nossa condição de seres que estão constantemente em forma de aperfeiçoamento diante de Deus, para que de fato nós venhamos estar nos preparando para morarmos na vida eterna com Deus, né? E esse Deus é um Deus de justiça e juízo, mas ele é galardoador daqueles que buscam ele é galardoador daqueles que têm buscado constantemente, né? E então o salmista, ele deixa bem claro quando ele fala acerca desse trono. Quando ele fala acerca do trono, ele fala desse estado governamental do próprio Deus sobre a humanidade, que é enorme. A paz do Senhor, meus irmãos, mais um dia juntos para nós estudarmos a nossa lição da EBD dominical, a lição de número 8, a justiça de Deus. Nós estaremos então, nesse dia 23 de maio de 2021, falando acerca da justiça de Deus, mais um dos atributos de Deus. Eu já quero deixar para vocês aqui, eu vou estar colocando abaixo no link aqui, o curso completo de mestre da EBD,
né? Para você que quer se aperfeiçoar como professor de escola bíblica dominical, um curso dos nossos irmãos, bastante renomado, acerca do ensino da palavra de Deus. O link vai estar abaixo aqui, é só acessar este link, você estará tendo acesso a um curso completo, manual da EBD, né? Mestre da EBD. Eu quero deixar aqui a paz do Senhor para todos os nossos irmãos que têm nos mandado mensagens aí, os nossos irmãos da Inglaterra, os nossos irmãos em Portugal, na Bélgica, né? No Japão, né? Em vários lugares do mundo que têm assistido aí o nosso conteúdo. Eu sou o evangelista, professor Neriberto Hertal, pela misericórdia de Deus, sou professor, sou graduado em Física, Biologia e Pedagogia. Também sou professor de uma de nossas 13 salas de aulas na nossa catedral, e eu quero aproveitar aqui para mandar a paz do Senhor para você que nos segue no canal, para você que tem visto o nosso material, sempre no intuito de nós estarmos divulgando a palavra de Deus. Também quero aqui mandar a paz de Cristo para o meu pastor presidente, pastor Manuel Mercedes, para o pastor Edio de Almeida, o nosso superintendente também da Escola Bíblica Dominical. Dizer que milito nessa área desde os 16 anos, ainda enquanto adolescente na casa de Deus, mas Deus me deu graça, me deu uma sabedoria, um conhecimento, e me fez realmente entender um chamado especial que era em relação à sua palavra, né? Eu quero aqui desde já também agradecer a você, pedir a você que se inscreva no nosso canal, que divulgue realmente esse nosso trabalho, que é a palavra de Deus. De forma nenhuma o canal é de fato para que nós entendamos de fato como é o estudo acerca da EBD dominical. Também quero aqui dizer a você, nós temos inúmeros irmãos que fazem, e realmente são pessoas que fazem com excelência, fazem todos com certeza voltados na grande graça desse Deus. Então nossa lição é a lição de número 8, a justiça de Deus, né? No dia 23 de maio, né, do ano de 2021, a nossa lição, mais uma do pastor Valdir Alves de Oliveira, da nossa catedral na Baleia. Está de parabéns o pastor Valdir Alves de Oliveira pelo excelente conteúdo, né, que dispensa a todos nós, os seus servos, que estão constantemente lendo acerca da sua palavra, ou seja, a palavra de Deus. Vamos aqui então já ao texto áureo que diz: justiça e juízo são a base do seu trono, misericórdia e verdade vão adiante do seu rosto. Salmo 89 e o versículo 14. O Salmo de número 89 foi escrito pelo salmista Etan, o israelita. Etan, na verdade, foi alguém nomeado pelo rei Davi para que de fato fosse responsável pela música, né? Fosse responsável na época do rei Davi pelos louvores. Etan escreveu o terceiro maior salmo da Bíblia, sendo que o segundo é o Salmo de número 78, e o maior salmo da palavra de Deus é o Salmo de número 119. Então, na verdade, nós estaremos falando acerca da justiça de Deus, ou seja, o versículo diz que justiça e juízos são a base do seu trono. Mas o que de fato é o juízo, né? O que é esse juízo? Se nós estivermos falando acerca das ciências jurídicas, nós vamos entender que juízo é a forma com que é aplicada a justiça, né? E como é essa justiça? Essa justiça, de fato, é a forma correta que deve ser, a cada qual recebendo ali conforme merece, devido aos seus feitos, quer seja em forma de benesses, ou quer seja também em forma de alguns requisitos que eu diria privações de liberdade em muitos casos. Mas como o trono de Deus, então o salmista coloca que justiça e juízos são a base do seu trono, ele está dizendo assim, justiça e juízo, ou seja, a forma de aplicar a justiça, a forma com que esse juízo é expressado por Deus é a base do seu trono. Não que ele seja um Deus raivoso, né, que queira a todo instante punir o homem, muito pelo contrário, Deus manifesta a sua graça salvadora, ele manifesta o seu juízo desde o Éden, né, quando ele coloca ali o plano de redenção para a humanidade, entendendo o
grande pecado que já havia acontecido. Então, a justiça de Deus é a graça manifestadora desse grande amor, da forma com que Ele aplica esse seu juízo, né? O versículo ainda vai além, diz que misericórdia precede, né? A misericórdia, ela vem um pouco antes, né? A misericórdia de Deus, ela precede, né? Ou seja, ela vai adiante de tudo isso, que é mais um dos atributos que nós estudamos, a misericórdia de Deus. Então na verdade, ou seja, essa justiça, ela é aplicada, e esses juízos são base do trono, mas existe a misericórdia de Deus. Essa misericórdia de Deus, ela jamais seria misericórdia se não tivesse aqui a justiça e o juízo. Por quê? Porque Deus é um Deus santo, Deus é um Deus que não tolera o pecado, Ele ainda que ame o pecador, mas o pecador, para que de fato receba a justiça perfeita de Deus, ele tem que entender a sua miserabilidade, o seu estado de vulnerabilidade diante do nosso grandioso Deus e realmente se arrepender daquilo que tem feito de errado e andar na verdade. O apóstolo João, em 1 João 1,7, diz: se nós andarmos na luz, como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado, de toda a injustiça. Ou seja, nós estamos falando já da inversão da justiça, ou seja, a injustiça. Mas o mais importante aqui, então, nesse texto áureo, é não só saber que a base do trono de Deus é justiça e juíza, e que tem misericórdia, que vai adiante de tudo isso. Agora, será que nós, como servos de Deus, como seres humanos, entendedores acerca da palavra de Deus, sabemos de fato que não existe outro ser acima de Deus que seja responsável por editar normas, editar leis para Deus agir sobre nós? De forma nenhuma, porque Deus, Ele age em nós Ele vai agir de acordo com a sua justiça. Ele não existe alguém acima dele que vai expressar estatutos e juízos, de forma nenhuma. Ele é o soberano, Ele é o criador de todas as coisas, é Ele que aplica, tanto na forma de galardão como na forma de repressão. As misericórdias do Senhor são causa de nós não sermos consumidos, mas para que a gente realmente receba as misericórdias, para que de fato nós recebamos, é necessário entendermos essa nossa condição de pecador, essa nossa condição de seres que estão constantemente em forma de aperfeiçoamento diante de Deus, para que de fato nós venhamos estar nos preparando para morarmos na vida eterna com Deus, né? E esse Deus é um Deus de justiça e juízo, mas Ele é galardoador daqueles que buscam Ele é galardoador daqueles que têm buscado constantemente, né? E Etã, o salmista, ele deixa bem claro, quando ele fala acerca desse trono. Quando ele fala acerca do trono, ele fala desse estado governamental do próprio Deus sobre a humanidade, que é enorme. A paz do Senhor, meus irmãos, mais um dia juntos para nós estudarmos a nossa lição da EBD dominical, a lição de número 8, a justiça de Deus. Nós estaremos então, nesse dia 23 de maio de 2021, falando acerca da justiça de Deus, mais um dos atributos de Deus. Eu já quero deixar para vocês aqui, eu vou estar colocando abaixo no link aqui, o curso completo de mestre da EBD, para você que quer se aperfeiçoar como professor de escola bíblica dominical, um curso dos nossos irmãos, bastante renomado, acerca do ensino da palavra de Deus. O link vai estar abaixo aqui, é só acessar este link, você está tendo acesso a um curso completo, manual da EBD, mestre da EBD. Eu quero deixar aqui a paz do Senhor para todos os nossos irmãos que têm nos mandado mensagens aí, os nossos irmãos da Inglaterra, os nossos irmãos em Portugal, na Bélgica, no Japão, em vários lugares do mundo que têm assistido aí o nosso conteúdo. Eu sou o evangelista, professor Neriberto Hertal, pela misericórdia de Deus, sou professor, sou graduado em Física, Biologia e Pedagogia
Também sou professor de uma de nossas 13 salas de aulas na nossa catedral e eu quero aproveitar aqui para mandar a paz do Senhor para você que nos segue no canal, para você que tem visto o nosso material, sempre no intuito de nós estarmos divulgando a palavra de Deus. Também quero aqui mandar a paz de Cristo para o meu pastor presidente, pastor Manuel Mercedes, para o pastor Edio de Almeida, o nosso superintendente também da Escola Bíblica Dominical, dizer que milito nessa área desde os 16 anos, ainda enquanto adolescente na casa de Deus, mas Deus me deu graça, me deu uma sabedoria, um conhecimento e me fez realmente entender um chamado especial que era em relação à sua palavra, né? Eu quero aqui desde já também agradecer a você, pedir a você que se inscreva no nosso canal, que divulgue realmente esse nosso trabalho, que é a palavra de Deus de forma nenhuma. O canal é de fato para que nós entendamos de fato como é o estudo acerca da EBD dominical. Também quero aqui dizer a você, nós temos inúmeros irmãos que fazem e realmente são pessoas que fazem com excelência, fazem todos com certeza voltados na grande graça desse Deus. Então a nossa lição é a lição de número 8, a justiça de Deus, né? No dia 23 de maio, né, do ano de 2021, a nossa lição, mais uma do pastor Valdir Alves de Oliveira, da nossa catedral na Baleia. Está de parabéns o pastor Valdir Alves de Oliveira pelo excelente conteúdo, né, que dispensa a todos nós, os seus servos, que estão constantemente lendo acerca da sua palavra, ou seja, a palavra de Deus. Vamos aqui então já ao texto áureo que diz: justiça e juízo são a base do seu trono, misericórdia e verdade vão adiante do seu rosto. Salmo 89 e o versículo 14. O Salmo de número 89 foi escrito pelo salmista Etã, o israelita. Etã, na verdade, foi alguém nomeado pelo rei Davi para que de fato fosse responsável pela música, né? Fosse responsável na época do rei Davi pelos louvores. Etã escreveu o terceiro maior salmo da Bíblia, sendo que o segundo é o salmo de número 78 e o maior salmo da palavra de Deus é o salmo de número 119. Então, na verdade, nós estaremos falando acerca da justiça de Deus, ou seja, o versículo diz que justiça e juízos são a base do seu trono. Mas o que de fato é o juízo, né? O que é esse juízo? Se nós estivermos falando acerca das ciências jurídicas, nós vamos entender que juízo é a forma com que é aplicada a justiça, né? E como é essa justiça? Essa justiça, de fato, é a forma correta que deve ser, a cada qual recebendo ali, conforme merece, devido aos seus feitos, quer seja em forma de benesses, ou quer seja também em forma de alguns requisitos que eu diria privações de liberdade em muitos casos. Mas como o trono de Deus, então o salmista coloca que justiça e juízos são a base do seu trono, ele está dizendo assim, justiça e juízo, ou seja, a forma de aplicar a justiça, a forma com que esse juízo é expressado por Deus é a base do seu trono. Não que ele seja um Deus raivoso, né, que queira a todo instante punir o homem, muito pelo contrário, Deus manifesta a sua graça salvadora, manifesta o seu juízo desde o Éden, né, quando ele coloca ali o plano de redenção para a humanidade, entendendo o grande pecado que já havia acontecido. Então, a justiça de Deus é a graça manifestadora desse grande amor, da forma com que ele aplica esse seu juízo, né? O versículo ainda vai além, diz que misericórdia precede, né? A misericórdia, ela vem um pouco antes, né? A misericórdia de Deus, ela precede, né? Ou seja, ela vai adiante de tudo isso, que é mais um dos atributos que nós estudamos, a misericórdia de Deus. Então, na verdade, ou seja, essa justiça, ela é aplicada, e esses juízos são base do trono, mas existe a misericórdia de Deus.
Deus. Essa misericórdia de Deus, ela jamais seria misericórdia se não tivesse aqui a justiça e os juízos. Por quê? Porque Deus é um Deus santo, Deus é um Deus que não tolera o pecado, Ele ainda que ame o pecador, mas o pecador, para que de fato receba a justiça perfeita de Deus, ele tem que entender a sua miserabilidade, o seu estado de vulnerabilidade diante do nosso grandioso Deus e realmente se arrepender daquilo que tem feito de errado e andar na verdade. O apóstolo João, em 1 João 1,7, diz: se nós andarmos na luz, como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado, de toda a injustiça, ou seja, nós estamos falando já da inversão da justiça, ou seja, a injustiça. Mas o mais importante aqui, então, nesse texto, Paulo, é não só saber que a base do trono de Deus é justiça e juíza, e que tem misericórdia, que vai adiante de tudo isso. Agora, será que nós, como servos de Deus, como seres humanos, entendedores acerca da palavra de Deus, sabemos de fato que não existe outro ser acima de Deus que seja responsável por editar normas, editar leis para Deus agir sobre nós? De forma nenhuma, porque Deus, Ele age em nós Ele vai agir de acordo com a sua justiça. Ele não existe alguém acima dele que vai expressar estatutos e juízos, de forma nenhuma. Ele é o soberano, Ele é o criador de todas as coisas, é Ele que aplica tanto na forma de galardão como na forma de repressão. As misericórdias do Senhor são causa de nós não sermos consumidos, mas para que a gente realmente receba as misericórdias, para que de fato nós recebamos, é necessário entendermos essa nossa condição de pecador, essa nossa condição de seres que estão constantemente em forma de aperfeiçoamento diante de Deus, para que de fato nós venhamos estar nos preparando para morarmos na vida eterna com Deus, né? E esse Deus é um Deus de justiça e juízo, mas Ele é galardoador daqueles que buscam Ele é galardoador daqueles que têm buscado constantemente, né? E Etan, o salmista, ele deixa bem claro, quando ele fala acerca desse trono. Quando ele fala acerca do trono, ele fala desse estado governamental do próprio Deus sobre a humanidade, que é enorme. Nós vamos então aqui já a verdade aplicada, né? A justiça é um atributo de Deus, ela é para todos, não há privilégios nem acepção de pessoas, porque Ele é imparcial. Então, na verdade, a justiça é para todos. A justiça é para o pecador, a justiça é para o pecador remido. Há uma condição, há uma diferença entre o pecador e o pecador remido. De fato, ainda que todos nós sejamos pecadores, mas os pecadores remidos são aqueles que já se afastaram do mal, que não estão mais constantemente vivendo, mas se esforçam por trilhar uma vida santa e justa. Mas essa justiça é para todos, né? E de fato não há privilégios, né? Não há acepção de pessoas. Deus não escolhe a raça, a cor, a nacionalidade, ainda porque Ele é um Deus que criou todas as coisas, né? E Ele é imparcial. Em Deus não há parcialidade, ou seja, Ele não puxa para A ou B. A condição do ser humano na terra muitas vezes tem sido essa. Nós temos visto essa justiça sendo aplicada muitas vezes de acordo com parcialidade, né? Quando nós analisamos inúmeros casos que ocorrem até mesmo na justiça terrena, a gente vê casos de pessoas que são injustiçadas, casos de pessoas que foram condenadas e depois de muito tempo descobriu-se que essas pessoas não tinham a culpa. Então Deus não é dessa forma, Deus não faz acepção, Deus não escolhe. O que nós temos que entender com essa verdade aplicada? Que essa justiça, como um dos atributos de Deus, sendo para todos, quando for aplicada de fato, aqueles que realmente se afastaram do mal, que andaram na luz, como eu citei há poucos minutos atrás, terão um lugar reservado para toda a eternidade, um estado perenal com Cristo, louvando o seu nome e glorificando para todos sempre.
Porém, essa mesma justiça e a forma com que esse juízo será aplicado será diferente para aqueles que andaram de qualquer forma, mesmo tendo condições e consciência do seu estado de vulnerabilidade diante de Deus, não se arrependeram, ou mesmo se arrependeram, voltaram a praticar novamente aquilo que era ilícito, aquilo que Deus não permite. Não é porque Deus é misericordioso que Deus vai tolerar essa forma pecaminosa, muito pelo contrário, Ele dá condições para que de fato todo ser humano se arrependa, mas Ele deixa bem claro que existe um dia em que todos serão julgados e de fato essa justiça e esse juízo nesse dia será conhecido. Se nós olharmos no Apocalipse, o capítulo 20, o versículo 11, quando ele começa ali, viu um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu os céus e a terra, né? E ele vai falando acerca de todos os acontecimentos e diz assim, e viu os grandes, né, os mortos, aí ele vai dizer assim, e deu o mar os mortos que nele havia. Ele vai citando acerca de cada espaço. Aí ele vai dizer lá no finalzinho que todo aquele que não foi achado escrito o seu nome no livro da vida foi lançado no lago de fogo e enxofre. Ele vai dizer, essa é a segunda morte. Por que essa é a segunda morte? Porque nós temos a morte física e nós temos também a morte espiritual. E muitas vezes elas são confundidas, mas é importante nós entendermos que todas estão ligadas entre si, porque essa morte física, se ela ocorre e nós não estivermos preparados, nós com certeza não teremos mais condições de andarmos diante de Deus não existe um local determinado, como muitos falam acerca de purgatório, que você passa um período ali, não existe. A palavra de Deus ela é clara, ela é sim, sim e não, não. Ou você serve ou você não serve, não existe um meio termo. A morte espiritual, mesmo que ela ocorra, você tem condições de se arrepender na morte espiritual e voltar-se para Deus novamente. Você tem condições de abandonar a prática pecaminosa e aparecer diante de Deus como uma nova criatura. E essa oportunidade de sermos nova criatura é a manifestação da justiça de Deus, né? 2 Coríntios 5 e 21 diz que ele não tinha pecado, mas ele se fez pecado por nós, de fato, assumindo a nossa culpa, a culpa que estava em nós, né? Mas a morte de Jesus no Calvário, como plano de redenção para a vida do pecador, é um dos maiores símbolos dessa justiça de Deus, porque de fato Deus aniquila o pecado para aqueles que fazem a sua vontade, para aqueles que abandonam todas essas práticas e vivem em vida de retidão, louvando, agradecendo e todavia tendo a certeza que Deus não faz acepção de pessoas, Deus não escolhe, não existe uma determinada predestinação à salvação, todos são chamados. Porém, é necessário nós entendermos que deve partir de nós, é nós que devemos entender que nós necessitamos desse Deus, necessitamos realmente desse perdão, necessitamos estar diante dele para que de fato nós sejamos abençoados e essa justiça de Deus, esses seus juízos que são base desse trono, ele realmente seja aplicado na nossa vida da melhor forma possível. Nós vamos então para os textos de referência que está em Atos 17, Romanos 3, 21, 22, 23 e 26. Atos 17 diz: porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Romanos 3. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, para a demonstração da justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. De fato aqui o texto áureo deixa claro já aqui em Atos, 17:31, que ele tem determinado um dia,
que julgará com justiça, né, de fato, a todos, pelo varão que ele destinou. Quem é esse varão? É o seu próprio filho, que foi lá na cruz do Calvário, né, realizou a grande obra salvífica, derramando ali o sangue inocente, o sangue do Cordeiro, que João Batista fala em 1 João 1,29, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na época da lei, de fato, tínhamos então ali os cordeiros que eram levados, né, para serem sacrificados, numa grande simbologia do que ocorreria pelo próprio Jesus muitos anos depois. Então haverá um dia determinado por esse Deus com que todos serão julgados, para que de fato a humanidade entenda e conheça o que é a justiça. Deus não seria Deus justo se ele não aplicasse essa justiça. Deus não seria um Deus de fato correto se ele realmente não demonstrasse a nós agora, através do plano de redenção de Jesus, através do seu amor, através da sua misericórdia, de todos os seus atributos, de fato que nós temos a oportunidade, porque Deus, ele nos dá essa condição, mas é necessário que através do livre-arbítrio nós escolhamos, nós venhamos escolher o que nós queremos para nós, se nós queremos uma eternidade com Deus, uma eternidade sem Deus. Vamos então para a introdução, né? Que na introdução o pastor deixa claro que esse Supremo Criador, ele tem as suas leis, ele tem os seus juízos, e ele vai julgar sem distinção de pessoas, sem a questão da nossa nacionalidade, né? Ele vai galardoar ao mesmo tempo aqueles que fizeram a sua vontade, que anunciaram a sua palavra, que viveram uma vida diferente da vida que o mundo oferece, né? Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo, né? Nós vivemos no mundo pecaminoso, mas entendendo todavia que esse Deus, que esse Senhor dos senhores, um determinado dia vai julgar a humanidade conforme essa base do seu trono, essa base do juízo, do seu juízo. Mas é necessário que nós entendamos no Salmo 9,16, 9, versículo 16 diz que Deus é reconhecido pela sua justiça. Porém, o versículo 17 do Salmo 9 diz que os ímpios serão lançados no inferno, e todas as gentes que se esquecem de Deus. Então é necessário nós entendermos que nós não estamos pregando aqui o evangelho do medo, nós não estamos ensinando aqui o evangelho repressivo, muito pelo contrário, o evangelho do amor, da salvação, mas sabendo que todas as nossas práticas, que todas as nossas decisões, elas implicarão na vida eterna. O que nós estamos fazendo nessa vida, no dia a dia, vai ecoar na eternidade. A nossa vida no dia a dia, a nossa forma de agradar a Deus, a nossa forma de fazer a vontade de Deus, nos congregando constantemente nas nossas igrejas, falando acerca desse amor ou desse testemunho, vai ecoar na eternidade. São as nossas ações que farão com que de fato essa justiça, ao ser aplicada a cada um de nós, seja diferenciada, porque os juízos de Deus, como base do seu trono, são os mesmos. Ele não vai divergir de forma nenhuma pela cor, pela raça, pela língua, até porque diante de Deus nada disso existe. O mundo cambaleia, o mundo realmente vive um momento de grande dificuldade, e cada dia que passa a gente vê que sofrem mutações, o SARS-CoV-2, e a pandemia aumenta, e com isso inúmeras pessoas são levadas à eternidade, dentre as quais crentes, descrentes, os que servem a Deus, os que não servem a Deus. E isso não é motivo para que de fato você venha desacreditar da justiça de Deus, e nem tampouco achar que Deus te abandonou. Muito pelo contrário, faz parte da doutrina das últimas coisas, da escatologia, pestes, fomes, terremotos em vários lugares. Então faz parte, é um cumprimento acerca da palavra de Deus. Nós caminhamos para um fim que não demorará muito tempo. Então nós temos pouco tempo para anunciarmos a palavra, nós podemos ser chamados a qualquer momento para estar diante de Deus, e para nós realmente entendermos que justiça é essa,
Que juízo é esse? Porque de fato a chuva ela cai sobre os justos, sobre os injustos, mas nós estamos vivendo num mundo onde a grande diferença será entre o que serve e o que não serve. Aquele que vai morar com Deus por toda a eternidade, aquele que vai passar ali no milênio, que estará junto nas bodas do Cordeiro, com Isaac, Abraão, Jacó, com todos os patriarcas, com os grandes que pregaram, anunciaram a palavra de Deus, com a nossa irmã Maria, que foi escolhida pelo próprio Deus para trazer ao mundo para a grande salvação da humanidade, o próprio Jesus, que de forma nenhuma detém poderes sobre a humanidade, mas foi escolhida, foi agraciada e é a nossa irmã também, co-herdeira com Cristo, e nós estaremos junto aqueles que fizerem a vontade de Deus. A justiça de Deus revelada. A justiça de Deus é totalmente diferente da justiça humana, A justiça de Deus ela foi revelada no Evangelho, através do batismo de Jesus por João Batista. Essa justiça, ela não ocorreria de forma nenhuma, os nossos pecados não teriam sido colocados sobre Jesus se de fato o próprio Jesus não tivesse sido batizado por João Batista. João Batista, ele veio antes para de fato preparar o caminho, para que o próprio Jesus viesse. Nós vamos entender que Isabel era prima de Maria, então logo havia ali na sua linhagem terrena um parentesco grande entre o próprio Jesus e João Batista. Mas, para que nós entendamos, quando fala acerca dessa revelação, dessa justiça revelada, nós devemos entender que é uma justiça totalmente diferente, a justiça celestial. A justiça, diante da justiça de Deus, não há a parcialidade, ou seja, ele não puxa para um determinado lado, muito pelo contrário, ele quer que todos se arrependam, que todos cheguem ao arrependimento e se escapem acerca da perdição eterna. A palavra de Deus diz que para o sábio entendido o caminho da salvação é para cima, para que se desvie da perdição, ou seja, do inferno que está embaixo. Então, de fato, essa justiça, quando revelada, ela realmente nos mostra que é uma justiça muito diferente daquela que nós estamos acostumados no dia a dia. Mas para nós entendermos, é necessário momentos de meditações, é necessário momentos de orações, é necessário uma comunhão íntima com o nosso Deus, uma comunhão perpétua, de fato, com aquele que nos chamou para a sua maravilhosa graça, para essa maravilhosa paz. A justiça de Deus se revela nos evangelhos. Paulo, ao escrever aos Romanos, no capítulo 1, versículo 16, ele diz assim: porque não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, também do grego. É interessante que nós entendemos que Deus julgará os segredos da humanidade. Não há nada que hoje está encoberto que não será descoberto. Então Deus julgará, mas Deus condenará também ao mesmo tempo aqueles que não se arrependerem da sua maldade. Deus com certeza também vai galardoar aqueles que realmente abandonaram todas essas práticas e estão vivendo de acordo com a sua palavra. Sendo Deus o supremo juiz, supremo legislador, ele declara a toda a humanidade a sua salvação, a todos, em todos os lugares, a todo momento, quer seja através do louvor, quer seja através de uma EBD como essa, dessa manhã, para que de fato a gente realmente entenda que um dia ele vai julgar a todos, E a palavra de Deus ela é muito clara, ela deixa claro o Salmo 98, versículo 9, que realmente de fato essa justiça ela será aplicada a toda a humanidade. Mas ele tem dado tempo para que de fato os seus fiéis servos na terra anunciem a palavra de todas as formas, através da mídia televisiva, radiofônica ou mesmo através da rede mundial de computadores, porque de fato esse momento está muito próximo, muito em breve nós estaremos raptados dessa terra pelo próprio Jesus
quando houver então o toque da trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, mas nós, os que estivermos vivos, nós seremos transformados. De forma nenhuma nós iremos preceder aqueles que já morreram no Senhor. Muito pelo contrário, quando formos transformados, nós os encontraremos nas nuvens e nós estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, vale a pena nós consolarmos aqueles que perderam seus entes queridos numa pandemia como essa ou em outras épocas. Nós temos uma data de validade. É interessante nós entendermos isso para que de fato a gente entenda que vale a pena nós vivermos todos os dias aos pés de Cristo, todos os dias fazendo a sua vontade, entendendo que nós estamos vivendo neste mundo, mas nós podemos ser chamados por Ele, que o arrebatamento pode ocorrer a qualquer momento, que o princípio de dores que a humanidade vem enfrentando agora é apenas um começo do que ainda está por vir. A justiça de Deus, ela se revela no livre-arbítrio, né? O que Deus nos dá para que de fato a gente tenha condições de viver conforme nós quisermos. Porém, temos que entender que as nossas escolhas, elas realmente serão responsáveis pela nossa vida na eternidade. Deus lá no Éden, quando Ele criou o homem à sua imagem e semelhança, conforme Gênesis 1:26, Ele deu condições, tanto a Adão e Eva, e a todas as pessoas que viessem a nascer dessa linhagem ali, desse casal, condições para viver ali de acordo com a sua vontade, de acordo com aquilo que Deus havia preparado. Mas também, ao mesmo tempo, esse Deus deu condições para que de fato essas pessoas fizessem ali diante dele constantemente ali as suas orações, constantemente ali uma vida diferenciada. Ele deu condições porque na verdade ele nos criou a sua imagem e semelhança, mas ele não nos criou igual a Deus, o que fez com que de fato Satanás enchesse o coração daquele casal. Eu não vou dizer o coração só de Eva, porque de fato quando a serpente fala que se vocês comerem do fruto proibido, vocês serão igual a Deus, conhecendo o bem e o mal, de fato a serpente até estaria em partes falando a verdade, porque de fato como viviam no estado da inocência, numa dispensação conhecida como da inocência, não conhecendo o bem e o mal, e já sendo advertidos pelo próprio Deus de não comerem do fruto proibido, de fato quando comeu e Adão também, passaram a ter entendimento, de fato, não sendo igualitários em poderio, em onipresença, onipotência, onisciência como o próprio Deus, mas Deus deu condições, de fato, para que eles tivessem entendimento, de fato, de que era realmente essa justiça. Isaías 30:18 deixa claro também acerca dessa justiça de Deus. Então, na verdade, ela começa lá no Éden. Deus não seria um Deus justo se Deus não tivesse expulsado ali do Éden Adão e Eva e não tivesse colocado ali os seus anjos com aquela espada flamejante para que de fato não entrassem. Por quê? Porque certamente comeriam da árvore da vida e aí estariam vivendo para sempre no estado de pecaminosidade. Mas Deus tinha algo melhor para a humanidade corrompida, e nós vamos ver mais adiante como essa justiça de fato realmente acontece na vida do servo de Deus. Deus demonstra os seus juízos, e a sua justiça desde o início, porque esse grande Criador, ele já havia dito o que ocorreria. Ele disse, dessa árvore comereis, dessa também, menos daquela. E ele deixou claro, se desobedecessem, certamente morrereis. Na verdade, o que ocorre? Ele falava aqui acerca dessa morte espiritual, desse afastamento do ser humano de Deus. Mas Deus ainda foi misericordioso, porque Deus, ele tinha conhecimento acerca do que ocorreria. Deus é sabedor de todas as coisas. Nós não podemos prever o que vai ocorrer amanhã, daqui 5 minutos, mas Deus, que é o Criador, o conhecedor, sabe. E a sua justiça, ele aplica, e os seus juízos de acordo com aquilo que a gente faz no dia a dia. Então ele deixou bem claro ao primeiro casal ali no Éden, acerca do que ocorreria se esses
fossem desobedientes à sua palavra. Na verdade, a justiça de Deus, ela se expressa pela sua retidão. Deus nos dá a liberdade, de fato, sim, porém uma liberdade com algumas restrições, né, de fato, que fazem com que nós realmente entendamos que a liberdade cristã não é a liberdade para nós vivermos praticando tudo aquilo que o mundo oferece. Muito pelo contrário, a liberdade cristã que Deus nos concede é de fato para que nós vivamos uma vida plena no Evangelho do Senhor Jesus, tendo consciência de que nós somos um povo separado, nós somos um povo zeloso de boas obras e Deus não vai levar qualquer um para morar na sua glória. Deus, Ele preparou um dia, de fato, para que todos conheçam. Agora nós temos conhecido em parte essa justiça e esse juízo que fazem parte desse seu trono, desse seu reinado mundial. Mas essa liberdade restritiva de Deus a nós também é acompanhada do livre-arbítrio. Nós não vivemos numa prisão, nós não estamos enclausurados a ponto de nós não termos condições de praticarmos o que nós quisermos. Podemos até praticar, mas nós com certeza estaremos separados de Deus, nós estaremos distanciados de Deus. A palavra de Deus diz lá no texto onde nós lemos de referência, no versículo 23 de Romanos, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, né? Mas na verdade, quando se fala de todos, ele fala desde o início, né? E quando fala todos, na verdade você já nasce na condição de pecador, né? E distanciados estão da glória de Deus. Mas essa graça manifestadora, essa morte na cruz do Calvário, é a prova maior dessa justiça, que faz com que essas pessoas que estão afastadas de Deus, que faz com que nós que estávamos de fato condenados a um suplício eterno, tenhamos então condições de estarmos diante de Deus, fazendo a sua vontade, zelando pela sua palavra. São 31.173 versículos acerca da palavra, acerca da grandeza de Deus, da sua justiça, do seu amor, de todos os seus atributos. São 1.189 capítulos, então esse oráculo de Deus, ele tem condições de nos dar todo o conhecimento, de fato, acerca dessa justiça, desse juízo, para que, de fato, nós venhamos nos prepararmos e também darmos condições, né? A palavra de Deus diz que esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, e então virá o fim. Mas nós temos vivido uma época de grande apostasia da fé, né? 1 Timóteo 4 diz que nos últimos dias muitos apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, né? Tendo em si a sua mente cauterizada, ou seja, achando que um pouquinho não faz mal, achando que tudo é viável, que tudo pode, dando ouvido a seitas e heresias que surgem, uma vez que nós temos os meios de comunicação que facilitam a disseminação e a propagação do Evangelho de Deus. Ao mesmo tempo, nós temos também condições de estarmos acessando outros conteúdos e de seitas e heresias. Então vale a pena, meu irmão, nós termos o discernimento espiritual, termos o Espírito Consolador, o Espírito Santo em nós, para que de fato essa parte interpretativa da palavra acerca da hermenêutica bíblica, ela não parte de nós, mas que ela parte do próprio Espírito Santo de Deus. E se a palavra é clara quando diz: se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçai os vossos corações. E nós temos ouvido constantemente. Por quê? Porque Ele fala nos nossos corações, Ele está constantemente como Consolador, ainda não sendo tirado da terra, Ele está constantemente próximo a você, próximo ao servo de Deus, aquele que faz a vontade do Senhor. Mas não entristeça esse espírito a ponto de blasfemar contra o próprio Espírito de Deus. Não entristeça porque você não conhece, eu não conheço, às vezes nós não temos condições de conhecer muitos e muitos dos juízos de Deus que ainda não estão explicitados. Portanto, não vale a pena nós brincarmos com um Deus que é misericordioso, que é poderoso, mas também é
fogo consumidor. Se por um lado a sua justiça e juízos são bases do seu reinado, de todo o seu trono, nós temos que entender que nós conhecemos em parte, mas nós ainda não conhecemos no todo, mas nós o conheceremos. Se andarmos na verdade, nós o conheceremos. 1 João 1,9 diz: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Então vale a pena nós confessarmos, vale a pena todos os dias nós estarmos diante dEle, admitindo as nossas fraquezas espirituais, admitindo que nós somos pessoas falíveis nessa terra, mas que nós queremos um compromisso sério com esse Deus, nós queremos viver uma vida santa, digna, reta diante dEle, para de fato essa justiça seja aplicada em nós, que esse juízo de valor, que é do próprio Deus, que é o juízo do direito, acerca desse direito, dessa justificação pela fé, realmente ocorra nas nossas vidas e também na vida daqueles que acreditaram e creram, como está em 1 João 1,12, né? E todos que creem, a saber, aqueles que creem no seu nome, né? Então realmente, de fato, isso ocorra em nós. Vale a pena, meus irmãos, glorifiquemos o Senhor por toda a eternidade, de eternidade em eternidade, porque a sua bondade, a sua benignidade ela dura para sempre. A justiça de Deus, ela se revela na oportunidade de reparação. Quando Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 31, ele fala: se nós nos examinássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Ou seja, esse período, essa oportunidade de nós examinarmos como está a nossa vida do dia a dia, de fato, analisarmos de uma forma minuciosa, né, para que nós possamos, como salmista, né, pedir perdão até pelos aqueles pecados que de fato não lembrava mais, né? Então, quando nós nos examinamos a nós mesmos, nós não somos condenados com o mundo, muito pelo contrário, nós temos um entendimento acerca do que é a realidade com Deus e sem Deus, e isso faz com que de fato nós tenhamos mais responsabilidades com a palavra do Senhor, com a nossa própria vida, porque entenda que o mundo tem mais de 7,3 bilhões de habitantes. Entenda que você é mais um de muitos e muitos que fazem a vontade de Deus. Você é mais um que, diante dessa justiça, diante desse juízo, tem condições de optar o que você quer para a sua vida. Eu tenho condições de optar. Esse livre-arbítrio nos dá essas condições de nós analisarmos minuciosamente a nossa vida para nós não sermos condenados com o mundo. É importante nós termos em mente que nós não precisamos esperar os juízos de Deus recair sobre nós para entendermos esse nosso estado de vulnerabilidade, esse estado de pecaminosidade que existe na vida do ser humano. A palavra de Deus que por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem o sono espiritual, aquele sono que as pessoas vão acreditando que só um pouquinho não faz mal, mas aí a palavra vem e diz que as mínimas coisas levam à sepultura. Então, de fato, essa análise minuciosa faz com que, de fato, a gente entenda que nós merecemos, sim, uma vida eterna, mas para que isso ocorra, é necessário que que nós nos julguemos a nós mesmos para não sermos condenados com o mundo. Deus é a perfeita justiça, né? Na verdade, nós observamos a palavra de Deus que essa justiça de Deus, ela existe, né? E tem algumas características. Jeremias 23:6 vai falar que Deus é essa própria justiça, a justiça de Deus. Deus, na sua justiça, Ele deve punir sim o pecado, por odiar o pecado, mas de toda forma, sempre amando o pecador, dando condições ao pecador de entender que precisa sim de um conserto com Deus, que precisa ter uma vida diferente da vida do ímpio. E a palavra de Deus diz no Salmo 1 que é bem-aventurado aquele que não se assenta à roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores. Não que nós sejamos melhores do que ninguém, muito pelo contrário, até poderíamos ser assim chamados, mas nós temos um Deus justo, que tem os seus estatutos que são perpétuos, que tem na sua base a misericórdia, que dá condições a nós de sabermos que um dia Ele vai punir o pecador que não se arrependeu, o pecador que teve todo o entendimento acerca dessa justiça de Deus, que é imutável, que não muda, desse atributo
e não optou por andar nesta verdade. A justiça e o juízo de Deus são a base do seu trono. O que é esse trono? É esse estado de governabilidade do próprio Deus sobre toda a sua criação. Está pautado nesse estatuto perpétuo do Senhor, e por ele ser um Deus santo, essa justiça é essencial para que de fato a gente entenda que todos os atributos de Deus estão interligados e não se dissociam jamais, mas dá condições a nós, seres humanos, de entendermos quão grande é esse Deus, quão grandes são as suas maravilhas, Nós não podemos jamais esperar o momento de nós sofrermos a aplicação dessa justiça distributiva sobre a nossa vida, sem que nós venhamos pedir perdão. Davi, quando errou, de certa forma, esperou que o profeta chegasse diante dele e contasse aquela história para que de fato falasse acerca do seu pecado. Tão logo isso ocorre, nós vamos ver um arrependimento muito grande de Davi, mas nós vamos ver ali também a justiça de Deus ocorrendo, a justiça de Deus, a ponto do salmista Davi escrever depois e citar: crie-me um coração reto, um coração novo, na verdade purifica-me, e ficarei mais puro. Então, na verdade, é isso que nós devemos fazer todos os dias, sabendo que essa justiça de Deus, ela é base de um trono perpétuo, ela é base de um trono que nós estaremos com ele para toda a eternidade. Vale a pena, meu irmão, você preparar a sua vida, vale a pena nós nos prepararmos, vale a pena nós anunciarmos. Nós somos seres tão falíveis no dia a dia, a nossa vida passa tão rápido nessa terra, quase não se ouve mais falar acerca de vida eterna. Hoje as preocupações são outras, as preocupações são com o dinheiro, as preocupações elas são voltadas para a vida terrena. Muitas vezes hoje o próprio evangelho do Deus vivo é deixado de lado e às vezes se fala tanto acerca da questão financeira. Tudo isso é importante. Mateus 6,33 fala: busquai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Uma vez que você busca, você saiba que essa justiça de Deus, ele acrescenta em você tudo aquilo que você precisa. O que o próprio Jesus diz? Olha os lírios do campo, eles não trabalham, eles não fiam, mas na verdade não falta nada, eles estão lindos, crescem maravilhosamente. Eu não estou dizendo que você não deve trabalhar, muito pelo contrário, nós devemos sim ser produtivos cada vez mais, nós devemos sim produzir principalmente na obra de Deus, nós devemos dosar o momento em que nós teremos que aplicar, acerca da nossa vida cotidiana, acerca do nosso trabalho, acerca daquilo que nós estamos fazendo nessa terra, mas todavia entendermos que seja lá o que estivermos fazendo, nós somos cristãos, nós temos um Deus que vela por nós e nós temos que ter momentos com esse Deus. Eu acredito que você, assim como eu e muitos outros, já orou em diversos lugares, não só no momento de sufoco, no momento de incertezas ou até mesmo de tristezas, mas eu tenho certeza que eu gostaria que você deixasse aqui abaixo qual foi o lugar que você orou com maior, que você entende que é o lugar de maior dificuldade ou o lugar mais estranho. Sabe por que eu estou falando isso? Porque quando você tem uma comunhão plena com esse Deus, que você entende esse juízo que é a base do seu trono, você entende que não existe outro, não há outro. 1 Timóteo 2,5 diz que só há um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem, é só um mediador. Então, para onde nós iremos? Para onde nós iremos se só Ele tem essa salvação? Qual é o caminho que nós vamos trilhar se não existe um outro caminho? Em Atos 4,12, a palavra de Deus diz que nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual nós devamos ser salvos. E é essa justiça, base do trono e o seu juízo, que faz com que não haja outro nome. Sabe por que não existe outro nome?
para que de fato ninguém se glorie senão na morte do Senhor Jesus, na cruz do Calvário, na obra da redenção, na obra salvífica do próprio Deus, ali na cruz do Calvário, onde Jesus cumpre, onde Jesus faz com que a cédula do pecado que havia sobre nós fosse rasgada e de fato nós tivéssemos a condição hoje de dizermos que nós somos salvos na pessoa bendita do Senhor Jesus. Não importa qual a sua condição, não importa o que você fez, não importa o que você cometeu, entenda que esse Espírito Consolador, entenda que esse Jesus, que esse Deus que é justo juiz, te concede o perdão, mas é necessário que você realmente nasça de novo, nasça da água, nasça do Espírito. Nicodemos tinha em si muitas dúvidas, como sendo príncipe ali, um dos principais, mas quando ele procura o próprio Jesus, Jesus deixa claro acerca dessa justiça, o que seria necessário, e é o que eu estou dizendo para você nessa manhã. É necessário arrependimento. Eu preciso me arrepender todos os dias. O ser humano por si só ele é mau, mas nós temos um Deus que é santo, um Deus que tem como base do seu trono, de todo o seu reinado mundial, a justiça e o juízo. E é essa justiça, é esse juízo que nos dá condição todas as manhãs de termos uma nova vida. Irmãos, que Deus seria esse? Que justiça seria essa? Que juízo seriam esse? Se Deus ele tivesse escolhido quem realmente moraria na glória com ele. Em Tito 2,11, a palavra de Deus é clara. Deus quer que todos se salvam, que todos venham ao arrependimento. Está na palavra do Senhor, que nenhuma alma se perca. Mas de fato, nós temos consciência que não são todos que herdarão a vida eterna. Nós temos consciência de que muitos que estão na casa de Deus, com certeza estão perdendo o seu tempo, porque ainda não optaram em abandonar as práticas errôneas e querem misturar as coisas mundanas com as coisas de Deus. Nós somos falhos. Quem de nós nunca errou? Quem de nós nunca participou? Talvez poucos não tenham participado de uma reunião ministerial para tratar de determinado assunto, mas sabe você que isso não é humilhante não, muito pelo contrário, e isso faz parte dessa justiça de Deus, que não muda, que é imutável, faz parte dos juízos, que é base desse trono, para que de fato nós sejamos corrigidos. A palavra de Deus diz em Hebreus 12,6, que Deus corrige o que ama e açoita a quem adota como filho. Entenda que você é um filho. Entenda que quando você é açoitado, quando lhe vem as dificuldades do dia a dia, não é porque Deus te abandonou não, muito pelo contrário, é porque Ele te ama. É como o apóstolo Pedro diz, assim como o ouro é provado, a nossa fé também é provada. Uma vez sendo provada, nós somos justificados pela fé no Senhor Jesus, e nós começamos a entender então essa justiça de Deus que é maravilhosa, essa justiça que não muda, essa justiça que não faz uma predestinação, ela não escolhe A ou B para morar na vida eterna com o Senhor. Deus ele se preocupa com as suas criaturas, conforme o Salmo 36,5. E no caso, bem conhecendo a palavra do Senhor, essa expiação vicária vivida pelo próprio Jesus na cruz do Calvário é uma das preocupações para que de fato nós nos apresentemos diante de Deus, justificados por essa justiça plena do Senhor Jesus. Essa preocupação é de fato para que nós não venhamos nos perder pelo caminho, não venhamos pegar atalhos fáceis que o mundo oferece no dia a dia. A salvação, ela é eterna, a perdição também é eterna. A palavra de Deus é muito clara quando fala acerca disso. Que nós possamos entender, irmãos, que nós temos que sim chegarmos justificados diante de Deus, no tribunal de Cristo, para recebermos de Deus aquilo que nós merecemos enquanto vivemos nessa terra, aquilo que nós fizemos enquanto vivemos aqui nessa terra. A justiça de Deus, irmãos, é uma justiça perfeita. Não existe, como diz o escritor, o jeitinho brasileiro. Ainda que o mundo seja corrompido, ainda que haja uma corrupção exacerbada nessa terra, mas diante de Deus isso não existe. Tanto o castigo previsto em Salmo 51, e o versículo 1, como o próprio perdão também acerca de tudo, como está em 2 Pedro 1:1, vem de Deus, vem acerca dessa sua justiça, parte dessa justiça, desse juízo
que fazem parte desse trono. Irmãos, é maravilhoso nós entendermos que nós não servimos um Deus qualquer, nós não servimos um Deus que está na parede ali, que não fala, um Deus mudo, muito pelo contrário, o nosso Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo, e mais ainda diz a tua palavra que os olhos do Senhor estão sobre os fiéis da terra. Compensa nós sermos fiéis, compensa nós sermos caluniados. Os apóstolos ficaram maravilhados quando foram açoitados pelo amor à palavra de Deus. E muitas vezes, irmãos, nós não conseguimos aguentar as críticas que vêm no dia a dia. Críticas essas que às vezes até ocorrem dentro de casa, dos nossos irmãos, da nossa família, ou até mesmo nas nossas igrejas. Mas entenda que esse Deus, ele é justo. E entenda que tudo o que nós plantarmos, como está em Gálatas 6:7, nós vamos colher. Então que nós possamos plantar o bem, plantar a maravilha que é a anunciação dessa palavra, para que no dia do galardão nós possamos receber diante do justo juiz. O Salmo 36, versículo 6, ele deixa claro acerca da justiça de Deus. Imagine que se compara aos grandes abismos e às grandes montanhas. Como seria essa justiça de Deus? Isso deixa claro, meus irmãos, que de fato nós, no nosso pequeno entendimento, nós não temos condições de entender o tamanho da perfeição, o tamanho dessa justiça de Deus, deixando claro que vale a pena sim nós estudarmos, vale a pena sim nós prepararmos para de fato, na nossa pequenez, ao entrarmos na glória com o Senhor, nós devemos entender os grandes processos enigmáticos que ainda existem na palavra de Deus, aquilo que não nos foi revelado, aquilo que não coube a nós, que realmente está no oculto, no secreto, e somente o justo juiz nos dará condições de entender naquele dia. Imagine, irmãos, quando nós chegarmos na glória com o Senhor, imaginemos nós, irmãos, nós entendermos o quanto valeu a pena nós servirmos. Imagine que tristeza também para aquelas pessoas que ao chegarem no estado de perdição, por toda a eternidade sem condições de sair dali, a tristeza, o arrependimento por terem estado na casa de Deus, conhecido essa justiça, conhecido esse juízo de Deus e não ter aceitado, ter tido toda a oportunidade inteira de mudança e não ter mudado. Irmão, nós somos pecadores, nós somos pessoas errôneas, nós temos condições todos os momentos de pedirmos ao justo juiz perdão pelas nossas falhas. Vale a pena sim nós estarmos diante de Deus. Se for possível, se for necessário, façam orações, deprecações em todo o tempo, levantando mãos santas, sem ira, sem contenda, na sua intimidade com Deus. Fale com Ele a todo momento. Às vezes você está sendo perseguido pelo próprio inimigo. A palavra diz em 1 Pedro 5:8 que ele se de sóbrio, vigiai, porque o inimigo de vossas almas, o diabo, ele vive bramando como leão em derredor, procurando a quem possa tragar. Talvez a sua postura diante disso seja uma postura simples, não entendendo de fato que ele está bramando a ponto de tragar, a ponto de lhe tirar a sua vida, às vezes através de uma pequena falha. Mas entenda que o anjo do Senhor também acampa-se ao redor dos que o temem, conforme Salmo 34:7. Entenda que esse Deus é grande, entenda que Ele é galardoador daqueles que buscam, entenda que quando você se arrepende, Ele está pronto a te perdoar. A justiça de Deus, irmãos, ela é definitiva, ela não volta atrás. Deus não é mutável a ponto de se arrepender, e também não é filho do homem para que minta. Então é necessário nós entendermos que as decisões que são tomadas diante da palavra do Senhor, elas são eternas, elas são perpétuas. Esse caminho, ele é um caminho, perpétuo. Uma vez sendo salvos, andando na verdade, quando você adentrar na glória do Senhor, você nunca mais terá fome, não terá sede, não terá mais que sofrer as pressões do dia a dia. E por Ele não ser um Deus que muda,
É por isso que o pecado vai ser punido. É por isso que os pecadores que não se arrependerem também serão punidos. Eu não estou aqui falando acerca do evangelho do medo, o evangelho que quer mexer com a sua parte emotiva. Não, muito pelo contrário. Eu falo acerca do evangelho que Paulo disse, que não me envergonhe do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação daquele que crê. Se você crê, esse evangelho é para você. Se você está na casa de Deus e às vezes passa por dificuldades e precisa de um conserto espiritual, assim como eu já precisei e muitas outras pessoas, que a gente realmente faça esse conserto espiritual. Entenda que você como outro qualquer, é um ser humano falível, mas você tem um advogado que é justo, que é fiel e não muda nunca. Portanto, glorifiquemos ao Senhor por essa grandeza de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, Romanos 11:33. Quão grandes são os seus juízos. O juízo de Deus, irmãos, ele se aplica às nossas vidas, até mesmo quando nós participamos do sangue e do corpo do Senhor. Sobre o Novo Testamento, como está na palavra de Deus em 1 Coríntios 11:29. De fato, aquele que come e bebe, come para sua própria condenação, quando não estando preparado. Eu não estou aqui doutrinando a igreja de Deus, muito pelo contrário, eu falo acerca do que está na palavra, aquele que a gente lê constantemente todos os dias. Vale a pena nós fazermos menção e lembrança, fazermos isso até que ele venha, como está na sua palavra, para que de fato essa justiça de fato ocorra em nós, e que nós sejamos co-herdeiros, participantes dessa graça maravilhosa, essa graça de Deus na nossa vida, que é através dessa justiça divina. Sendo, pois, justificados por Deus, temos paz, Mas a justiça de Deus, ela é ímpar. A justiça de Deus, ela é diferente da justiça do ser humano, Essa justiça de Deus, ela dá condições a nós de sermos perdoados enquanto nós vivermos aqui. É essa justiça de Deus que dá condição ao ser humano de ter o perdão dos seus pecados, mas também é essa justiça de Deus que vai julgar toda a humanidade naquele dia que Ele tem preparado, através daquele que Ele escolheu, através daquele que fez com que, de fato, fosse transferido para Ele a culpa que não era dele. O profeta Isaías, quase 800 anos antes, profetizou acerca dos martírios de Cristo em Isaías 53. Ele diz que como cordeiro mudo foi levado ao matadouro, mas não abriu a sua boca, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, ou seja, pelo seu sofrimento, a cédula do pecado que havia em nós, ela foi rasgada, foram lançados sobre ele, o sangue inocente foi derramado para que de fato nós entendêssemos o que é essa justiça desse Deus, esse Deus que é amor, é um Deus que deu o único filho, o seu filho unigênito. João 3,16 diz que ele deu o único filho, Quem daria um filho para morrer como um cordeiro para expiação, sacrifício vicário na cruz, a morte de cruz na época do Império Romano? Irmão, vale a pena nós glorificarmos a Deus e termos essa vida diante de Deus. Aleluia, glórias a Deus por isso. Nós tínhamos então, na época do Império Romano, os pretores. Os pretores eram encarregados na aplicação da justiça no Império Romano, na época em que Jesus nasceu. Mas é interessante, irmãos, que a aplicação dessa justiça, ela não se dava da forma com que Deus aplica a sua justiça no ser humano, na humanidade. Muito pelo contrário, Deus não quer que nenhuma alma se perca. Deus quer que todos cheguem ao arrependimento. Deus não tem prazer na morte daquela pessoa que não está fazendo a sua vontade. Não, muito pelo contrário. A justiça de Deus, ela não está desassociada do seu grande amor. Esse amor de Deus, ele é eterno, ele é grande, ele dá condições ao ser humano, ele vai dando tempos, vai dando oportunidades para que de fato a pessoa entenda que deve servir, que deve fazer a sua vontade. Mas nós temos que entender, assim como tudo na vida, um dia terá um fim. Chegará um momento em que esse amor, realmente, ele será um amor, e a justiça junto com esse amor será aplicada
em toda a humanidade. Toda a humanidade, tanto a salvos como os não salvos. Os salvos ali para receberem a sua recompensa por terem andado na verdade. Ainda existem muitas ovelhas que não estão nesse aprisco, como disse o próprio Senhor, mas que ainda virão. Mas também, infelizmente, existirá aquelas pessoas que ficarão, que não acreditaram, que acreditaram em ter outras teorias evolucionistas, como a do Charles Darwin e várias outras, Universo em Desencanto e várias outras, e deixaram de servir a verdade, deixaram de acreditar nas Escrituras. Oséias disse através da palavra do Senhor que o meu povo foi destruído porque faltou conhecimento. Que realmente não te falte o conhecimento, que você possa se inscrever nos melhores canais que você tem acesso aí no YouTube, que fala acerca da palavra de Deus, principalmente da EBD. Nós temos inúmeros nomes aí da nossa igreja, Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. Nós temos vários canais que falam, são várias pregações, é na sua própria igreja, com o seu pastor, com os seus obreiros da sua igreja, com as irmãs missionárias, no círculo de oração, todavia falando acerca da verdade e acreditando que esse Deus é fiel, Ele é justo e Ele está pronto a te perdoar, a te dar uma nova vida, a fazer com que você realmente entenda, assim como foi necessário que Nicodemos entendesse que tinha que nascer de novo, mas nascer da água e nascer do Espírito. A palavra de Deus diz em Romanos 5,8 que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. É interessante que na aplicação dessa justiça, desse juízo, que nunca é de forma parcial, mas é imparcial, Deus ele vai aplicando a sua justiça a todas as pessoas, né? Aqueles que fazem a sua vontade, né? E aqueles que são desobedientes, que são os obedientes, que desobedecem os seus estatutos, que temem viver uma vida dissoluta de qualquer forma diante de Deus. Que, portanto, nós saibamos, meus irmãos, entender quanto vale a pena nós servirmos a Deus e falar acerca da sua verdade, preparando nossas vidas para nós estarmos com o Senhor muito em breve. Os dias são abreviados, como diz a palavra, senão nenhuma carne se salvaria. Mas, conforme os acontecimentos, conforme tudo que acontece, muito menos que se espera, nós estaremos diante de Deus. Tenham essa plena convicção. Entenda que ninguém escapará da prestação de contas diante de Deus, conforme está em Romanos 14:12. Cada um dará conta de si mesmo, do que fez nessa terra, enquanto aqui viveu. Portanto, nós temos hoje a oportunidade de aprendermos lendo a palavra, meditando na palavra do Senhor, mudando as nossas atitudes todos os dias, porque nós estaremos diante dele. Esse dia será inevitável. Nós iremos conhecer essa tremenda justiça, esse juízo que é parte do seu trono, porque nós estaremos diante dele falando acerca do que nós vivemos nessa terra, do que nós fizemos nessa terra, quer seja bom, quer seja ruim. Irmãos, a palavra de Deus diz em Hebreus 9:27 que ao homem está ordenado morrer apenas uma vez, vindo depois disso o juízo. Entenda que o tribunal de Cristo e o grande trono branco são inevitáveis. São verdades aceitas e explicitadas na própria palavra de Deus. O tribunal de Cristo para que de fato sejam recompensados, galardoados aqueles que andaram na verdade e estarão salvos na eternidade com Deus. E o grande trono branco que citei há poucos minutos atrás, para que de fato a humanidade receba em si essa justiça e a aplicação da justiça e do juízo de Deus. Portanto, irmãos, que nós pensemos, que nós repensemos na nossa vã maneira de viver, porque nós estamos falando de oportunidades, nós estamos falando da aplicação dessa justiça, essa justiça que é perene, é uma justiça eterna, é uma justiça que nos dá condições, nos dá muitas oportunidades, mas também é uma justiça que nós não escaparemos de estar diante dele. Eu não estou com essas palavras aqui passando medo, pelo contrário, eu falo da certeza e acerca da verdade que está explicitada na palavra do Senhor. E eu acredito que nós devemos sim, irmãos, sermos sinceros. Não adianta nós pregarmos um evangelho da salvação de facilidades, apenas de prosperidade,
e deixarmos de falar acerca da verdade. De nada adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua salvação. É importante o dinheiro? É importante o trabalho, tudo isso é importante para que de fato você tenha uma vida tranquila, é importante, mas o mais importante é você estar diante de Deus, fazendo a vontade do Senhor. Sabe por quê? Porque quando você faz isso, Ele acrescenta, é Ele que abençoa, é Ele que tira aonde não tem e coloca. Vocês não lembram no caso da viúva? O que ocorreu com a viúva? A multiplicação do azeite na botija. Será que esse Deus mudou? Será que a sua justiça não é a mesma justiça? Será que quando o escritor aos Hebreus escreveu que Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, será que houve mudanças? Será que esse Deus que é galardoador dos que buscam mudou? Eu acredito que não, meus irmãos. Isaías 28 e 17, Deus coloca a sua justiça como prumo para medir. É interessante nós entendermos que em 2 Coríntios 5 e 10, o tribunal de Cristo vai julgar as obras. Porém, Apocalipse 20, versículos 4 e 5, Deus vai julgar o destino eterno de toda a humanidade. É importante nós fazermos essa diferenciação, irmãos, para que de fato nós entendamos quão grandioso é esse Deus, o quanto vale a pena nós servirmos, quanto vale a pena nós alcançarmos mais pessoas que estão sofrendo, estão cambaleando por esse mundo afora. Então nós teremos dois grandes momentos, o momento em que tudo será colocado, explicitado, julgamento das obras dos homens, julgamento do que foi feito, e também o julgamento e o destino final da humanidade corrompida, que teve oportunidades, que abandonou, que teve oportunidades, não aproveitou. Isso tudo é importante para que de fato a nossa fé ela seja aumentada, que ela seja cada vez mais acrescentada diante de Deus, para que nós possamos, irmãos, estar preparados, para que nós não venhamos cair nas astutas ciladas do inimigo e nem tampouco nos dardos inflamados do maligno que está constantemente enviando sobre os filhos de Deus. Todos estaremos diante de Deus e receberemos o nosso galardão segundo o nosso trabalho. Entenda que o que nós fazemos agora acerca da obra, nós não estamos fazendo para nós, portanto que nós possamos fazer com perfeição, porque nós estamos fazendo para o Senhor, nós estamos fazendo para Deus, e para Deus nós devemos fazer o melhor que nós pudermos, para quando nós estivermos diante dEle, recebendo ali a recompensa por tudo que nós fizermos nessa terra. Irmãos, isso é só o começo. Imagine uma eternidade, de eternidade em eternidade, vivendo, louvando quem te deu a vida, louvando quem te deu condições, dentre inúmeras pessoas que partiram para a eternidade sem Deus, te deu condições de estar diante dEle. Vale a pena aprimoramento espiritual, vale a pena minutos com Deus, vale a pena estudarmos, jamais dando ouvido a doutrinas de espíritos enganadores, a doutrinas de demônios, e nem tampouco tendo as nossas mentes cauterizadas, muito pelo contrário, realmente vivendo a realidade do amor de Cristo e da sua justiça. Deus não é injusto para esquecer aquilo que nós fazemos no dia a dia, o nosso trabalho, não, muito pelo contrário. Se nós não desfalecermos ao seu tempo, nós receberemos aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Irmãos, quantas pessoas têm desfalecido ao longo dos dias, têm deixado o amor esfriar? A palavra de Deus diz em Mateus 24:12 que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Não vamos deixar que o seu amor esfrie, pelo contrário, fique firme na oliveira verdadeira, né? Diz que nós somos os ramos e nós fomos enxertados na oliveira verdadeira. Ele não vai esquecer de nada que você fez, tenha plena convicção. Para aplicar as punições, de fato, Deus dá condição ao homem de arrependimento, Deus dá condição, conforme Tiago 1:20, Ele não pune de imediato, não, muito pelo contrário, Ele dá oportunidade, Ele dá condição para que de fato o ser humano entenda o seu pecado, entenda que merece, que carece do amor de Deus. Esse amor que faz com que a gente realmente
tem as oportunidades todos os dias. E as misericórdias do Senhor, elas se renovam ao ponto de dar a oportunidade a nós, seres humanos, meros mortais, de estarmos diante desse Deus, pedindo perdão e misericórdia pelas nossas vidas. O ser humano não terá condições de se colocar diante de Deus como coitadinho, muito pelo contrário. Como está em Pedro 2,20, é muito clara a palavra de Deus. Todos têm conhecimento para que cheguem a um arrependimento e tenham uma vida nova. Todos têm conhecimento de ter uma vida transformada, mas é necessário que haja arrependimento. Deus não vai nos pegar à força e nos colocar na sua casa e fazer com que nós sirvamos Ele. Não, muito pelo contrário. Ele dá condições ao ser humano de fazer de acordo com a sua palavra. Ele não pune de imediato. Ele dá um determinado tempo para que a humanidade se arrependa. Só que muitas pessoas têm vivido naquele momento que tem promessas nas suas vidas e que quem tem promessas não morre. Meu irmão, não se engane. Quem tem promessas de Deus na vida não morre se andar na verdade. Quem tem promessas de Deus não morre se fizer a vontade de Deus. Quem tem promessa não morre se realmente esperar na casa de Deus isso se cumprir. Mas se andar com a falta de incerteza, tenha certeza que essas promessas não se cumprirão. E essa pessoa vai descer a tumba fria do mesmo jeito. Não porque Deus não seja misericordioso, mas para que essas promessas se cumpram é necessário andar na presença dEle. Para nós concluirmos, nós vamos entender que a justiça de Deus, irmãos, ela está explicitada na Carta Magna de Deus, que é a palavra do Senhor. Nós temos uma Carta Magna, que é a nossa Constituição de 1988, tivemos mais 7, mas a de Deus está explicitada nesta Carta Magna, que dá condições a cada um de andar conforme os estatutos do Senhor. Que você tenha aí uma ótima semana, cheia da graça de Deus. Aqui abaixo está o link mestre da EBD para te ajudar realmente, do irmão bastante renomado na escola bíblica dominical, e você tem condições de se preparar para de fato trabalhar com excelência na obra de Deus, principalmente no ensino acerca da palavra do Senhor Deus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.